Olá, que Deus abençoe aos nossos irmãos, nossos amigos. Nessa oportunidade eu quero trazer mais uma porção da Palavra de Deus para servir para a nossa edificação pessoal, para nosso enlevo espiritual para a nossa vida. Hoje estou trazendo um texto do evangelista Lucas, no qual trata lá de alguns questionamentos do discípulo de Jesus, que achavam que as pessoas que estavam envolvidas em algum flagelo, algum momento ruim, é porque essas pessoas estavam vivendo no pecado. Então, Jesus traz a sua experiência para dizer que a situação não é essa, mas que pode acontecer um outro fato. Então, ele aponta para nós, nesse texto que estou escolhendo aqui nesta oportunidade, podemos dizer assim, duas tragédias, os galileus que foram mortos e o sangue misturado com outro sangue de sacrifícios, e também a torre de Siloé, quando cai, pessoas morrem lá. Então, assim, duas tragédias, e o Senhor Jesus explica que aqueles homens que passaram por essa tragédia, não representa que esses homens estavam vivendo sob escravidão do pecado. Mas ele também não está dizendo que o pecado não tem mal nenhum, não está dizendo sim. Que a maior tragédia da humanidade, ou do homem, da pessoa, que a maior tragédia é morrer sem a salvação. É uma tragédia terrível. Também Jesus não está defendendo que as pessoas podem viver de qualquer maneira, fazer o que bem quiser. O cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, vive segundo as instruções da palavra do Senhor nosso Deus. Vou ler o texto que tomo como base para a nossa reflexão nesta oportunidade. Lucas capítulo 13, versículos de 1 até o versículo 5. Naquela mesma ocasião, chegando, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, esse texto que a gente quer tomar por base para essa nossa reflexão neste dia, no dia de hoje. Tá? Que Deus nos abençoe e nos oriente, nos edifique com a sua palavra, que é edificadora e abençoadora para o nosso coração, para a nossa vida cotidiana. Ok? Então vamos nos ater um pouco ao texto e trazer a experiência desse texto da fala de Jesus para aqueles seus ouvintes, aqueles irmãos, judeus. Então, voltando ao texto. Naquela mesma ocasião, chegando, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, Pilatos, a gente sabe um pouco da história desse líder romano, que era, segundo a história conta, era um sujeito violento e também muito covarde. E Pilatos, como politeísta, assim, os romanos eram politeístas, Pilatos também. Ou seja, adoravam a muitos deuses, sacrificavam a muitos deuses. Lembrando que o oposto disso era o povo judeu, que era monoteísta, que a sua adoração era somente para um Deus,
o Deus de Israel, o Deus dos céus, o Deus eterno, aquele que enviou Jesus para salvá-los e também nos salvar, como a nossa fé é proclamada e apresentada em Jesus, com fundamento, com fulcro, na pessoa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, Pilatos, como era um pagão, ele gostava de sacrificar animais e apresentar o sangue aos deuses. E o texto vai sugerir para nós que esses irmãos estavam fazendo essa abordagem, fazendo esse anúncio de que Pilatos havia feito essa coisa terrível, né? Assassinou alguns galileus e, no assassinato, recolheu o sangue daquelas pessoas e misturou a sangue de animais, oferecendo então aos deuses. Nesse contexto aqui, esses irmãos, discípulos e outras pessoas que estavam ao lado de Jesus achavam que aqueles homens, mulheres, quem sabe no meio daqueles, que foram sacrificados por Pilatos, nesse momento aqui, eles achavam que aqueles homens eram mais pecadores, mais perversos, os piores dos homens, né, entre os judeus, para que aquilo pudesse acontecer. E Jesus está trazendo uma palavra oposta a isso, dizendo, eles não eram piores do que os moradores de Jerusalém. Vamos voltar ao texto para dar uma olhadinha. Jesus, ele aqui é Jesus. Ele, porém, lhe disse, pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Ele vai dizer assim, não, esses galileus que foram assassinados e o sangue misturado a sacrifícios aos deuses, né, aos deuses que eram referência para Pilatos, dizer, eles não eram piores, estavam na mesma categoria, na mesma posição. Então eu digo para os irmãos o seguinte, né, no mundo cristão, ninguém é melhor ou ninguém é pior do que o outro. Ok? E eu estou dizendo isso também aqui, porque no mundo cristão, ninguém no cristianismo vive submetido ao mal, ao pecado. Ninguém é escravo do pecado. Porque no cristianismo, no contexto evangélico, automaticamente as pessoas são livres, são libertas por Jesus da escravidão do pecado. Claro que reconhecemos que somos pecadores. Ainda tomamos posições ríspidas, quem sabe, e, enfim, às vezes nós falamos o que não podemos falar e nem devemos falar, e às vezes acontece isso, e o Senhor nos purifica, nos perdoa quando reconhecemos o nosso mal, o nosso pecado, e nos colocamos diante de Deus. Também não estou dizendo isso, que os crentes vivem escravizados do pecado moral, de jeito nenhum, né? Tudo que diz respeito à moral, o Senhor tem, de fato, comandado, dirigido a nossa vida toda. E nós louvamos a Deus por isso. A nossa vida, nós vivemos a nossa vida, mesmo no contexto social, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Aqueles galileus não eram piores, ou mais, né, piores, a gente pode dizer isso, né, de que os demais galileus. Eram galileus e automaticamente foram apanhados e escolhidos por Pilatos para que fossem sacrificados. Okay? E o sangue derramado lá, junto com o sangue de animais, para ser oferecido a deuses. Então eles não eram piores. É isso que Jesus quer dizer. Mas ele vai trazer uma sentença que muito nos faz pensar. Okay? Eles não são piores por terem padecido essas coisas. Há uma doutrina hoje no meio cristão, em determinado grupo, que vai dizer se alguém está passando por alguma dificuldade ou mal, porque essa pessoa está em pecado. Há uma afirmação assim, está passando isso porque está em pecado, e não é dessa maneira. E a minha indagação é, quem não peca? Qual homem não peca? Qual líder não erra, não falha? Não estou falando que os líderes vivem em pecado moral, nenhum deles, pelo menos, não vivem, né, em pecado moral, nada disso.
Estou dizendo quem não erra, quem não falha, quem não fala alguma coisa ou pensa alguma coisa errada, quem não se revolta, quem às vezes não tem vontade de tomar uma atitude ríspida dentro da sua... É verdade, isso é humano. Um dia desses, pregando lá na igreja, me parece que foi na quinta-feira passada, estava fazendo estudo, falando o seguinte: qual líder ou qual pessoa cristã que, vendo o seu familiar sendo prejudicado, maltratado por outro, vai ficar assim omisso e não vai fazer nada? Não existe isso. Qual mãe que vê o seu filho ou a sua filha sendo ultrajada e maltratada por outra pessoa que não vai fazer nada? Claro que não. Todos nós temos a nossa posição. Em dado momento, podemos tomar uma posição rígida ou ríspida contra outra pessoa. Todos nós estamos submetidos a essa realidade, nessa reação a uma ação ruim. Todos nós. Eu também estou me incluindo nessa situação. Se eu ver meu filho, meu neto sendo ultrajado por alguém, com certeza eu vou tomar uma posição ríspida assim. E vou querer livrar o meu neto ou meu filho, quem sabe alguém da minha família, de uma situação ríspida, uma situação difícil. Eu vou tomar uma posição sim, com certeza. Então, isso está dizendo que aqueles homens que morreram não eram piores do que os demais galileus. Aí ele segue falando e advertindo os seus ouvintes, né, os discípulos, os demais que estavam à sua volta. Não era, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes. Olha a advertência de Jesus, uma advertência de amor, querendo que aquelas pessoas tivessem uma consciência do arrependimento, uma consciência do arrependimento do seu mal. Então ele diz assim: não era, vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, ou todos haverão de morrer. Okay? Isso aqui nos chama atenção, porque a abordagem de Jesus já está sendo uma abordagem espiritual. Todos poderão morrer e morrer eternamente, morrer espiritualmente. Okay? Essa é a advertência. O texto segue, versículo 4. Aí Jesus faz uma lembrança de um fato histórico que se deu no contexto judaico na cidade de Jerusalém. E nós vamos aqui olhar. Ou cuidaste que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Então ele vai dizer que as pessoas que a torre de Siloé desabou, 18 pessoas estavam sob a torre e o peso daquela torre matou as 18 pessoas. Ele vai dizer assim: ou cuidais que esses 18 pessoas aqui, lá naquela torre, eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém. Aqueles eram mais culpados? Não. Aconteceu essa catástrofe também, daqueles 18 homens estarem embaixo da torre, a torre desabar e eles morrerem. Morreram por quê? Porque eram culpados? Não. Porque, bem da verdade, ninguém sabe do que vai morrer. A gente tem essa consciência. Muitas pessoas estão morrendo hoje de Covid-19. Muitas pessoas morreram, evangélicas, não evangélicas. Eram culpadas, eram mal, porque Deus quis matá-las. Não é nada disso. Ninguém sabe do que vai morrer. A verdade é que nós estamos na fila da morte e não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos o porquê, só sabemos que um dia haveremos de morrer, quem sabe de uma forma natural. Um dia desses tomamos conhecimento de que um professor da escola dos meus netos, ou da minha neta, foi dormir, 30 anos de idade, mas aproximadamente 30 anos de idade, foi dormir para descansar e aquele professor não levantou mais. Ele teve um infarto dormindo, fulminante, e baixou a sepultura. Então é exatamente isso que eu estou dizendo, ninguém sabe qual a idade, qual o tempo, de quê, etc. Ninguém sabe do que vai morrer. Okay? Então Jesus está dizendo para eles, eles não eram mais culpados, né? Eles não eram mais pecadores do que os demais moradores de Jerusalém, esses 18 homens que morreram sob a torre de Siloé. Então, não eram mais culpados. É isso que Jesus está dizendo.
E quando Jesus diz isso, ele traz mais uma afirmação que é de muita importância, de muito significado. Okay? Não eram mais culpados. Estavam na mesma condição dos demais moradores de Jerusalém. Ou seja, não eram mais pecadores do que os demais, ou não eram mais culpados do que os demais moradores. Eles estavam na mesma situação. E sendo assim, Jesus mais uma vez faz uma advertência que tem muito significado. Não eram, eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Observaram? Então Jesus traz a afirmação porque o perecer aqui é morrer eternamente. O termo aqui vai trazer a instrução de morrer eternamente. Se não se arrepender do seu pecado, automaticamente vai morrer eternamente. Ok? Então, isso aqui nos orienta, né? É muito interessante isso aqui, ok? Então, onde nós encontramos essa informação aqui desses homens que morreram, automaticamente do sangue desses homens lá da Galileia, né, dos galileus que morreram? Quem traz para nós a informação é Flávio Joséfo nos seus escritos, né? É muito interessante a história de Israel. Quem puder ler, é muito interessante, né? É um livro imenso, né? Você vai olhando na parte que te interessa e você vai encontrar as informações sobre esses homens aqui, sobre o acidente lá da Torre de Siloé também. Flávio Joséfo traz essa informação. Então, voltando aqui para nosso contexto, para a nossa realidade, extraindo para nós aqui as lições que Jesus encaminha para aqueles homens. A primeira grande lição para nós aqui é que o arrependimento é um fato marcante do cristianismo. O arrependimento para a vida. O arrependimento é diferente de remorso. Remorso é um sentimento que vem e passa logo. O arrependimento marca para nós que todo aquele que se arrepende, de fato, tem o seu escrito de dívida pago. Todo aquele que se arrepende do seu mal, do seu pecado, da sua vida pregressa, o Senhor Jesus, ele o liberta plenamente, o salva e o livra, de fato. Então, é uma máxima do cristianismo. O arrependimento é uma máxima do cristianismo, né? E também é uma máxima para todo segmento na sociedade. Se alguém se arrepende de ter acusado o outro de forma errada, ou de ter falado alguma coisa ruim do outro, ou de ter feito algum mal ao outro, ou agredido o outro, e se arrepende daquilo. E resolve, então, se consertar e vai lá e pede perdão àquela pessoa, que o perdão vai ser bom tanto para ele quanto a outra também que perdoa. Então, isso aqui é a máxima também para a sociedade. Okay? Às vezes acontece uma colisão, um acidente no trânsito, e como que repara isso? Né? Pagando aquele acidente, né? Pagando aquela colisão. A pessoa reconhece que falhou e se arrepende da manobra errada e vai lá e fala com o outro, dizendo, olha, eu vou pagar, vou cobrir, vai lá e paga. Já aconteceu um fato comigo no ano passado, tem um irmão evangélico, né? Pastor também, né? Irmão nosso, ele bateu no meu carro na cidade, né? Fez uma manobra errada e amassou a frente do meu carro, né? Na lateral, do lado do motorista, do lado esquerdo, fez uma manobra errada. Ele mandou consertar meu carro e pagou o conserto, ficou tudo certinho. E louvado seja Deus por isso. Então, é uma máxima para a vida, né? O arrependimento e o pedido de perdão. É uma máxima para a vida. E a outra questão para nós aqui é que Jesus repudia toda a ideia daquela pessoa cristã que acha que o outro é mais pecador do que ela. Jesus repudia plenamente essa máxima, essa ideia de que ninguém é mais pecador do que o outro. O pecado não tem tamanho. Esse é um pecadinho, aquele é um pecado médio, aquele é um pecado... Para a justiça, sim. Existe a falta grave, a falta média e a falta aguda para a justiça, na hora do juiz lá julgar as questões. Mas para Deus, pecado é pecado.
Se você cometeu um mal aí terrível, né, e tal, e o outro cometeu um mal pequeno, não, é a mesma coisa. Para Deus é a mesma extensão, o mesmo tamanho. Então, Jesus vai repudiar aquela ideia daqueles homens achando que aqueles galileus que tiveram seu sangue misturado a sangue de animais e oferecido em sacrifício por Pilatos, aqueles galileus não eram homens piores ou mais pecadores do que os demais galileus. E muito menos também Jesus vai repudiar também aquela ideia de que aqueles homens que morreram, judeus que morreram sob a Torre de Siloé, 18 homens, também eram muito mais devedores, muito mais pecadores do que os demais moradores da cidade de Jerusalém. Jesus vai dizer assim, não, eles não são mais pecadores, eles não devem mais, estão na mesma situação, no mesmo nível, no mesmo patamar de pecadores como os demais, então não são piores. Essa é a ideia que Jesus passa aqui, segundo o registro do evangelista Lucas, nesse capítulo 13, versículo de 1 a 5. Então, Jesus vai dizer assim, indo contrapondo, vou dizer assim, essas ideias humanas, né? Às vezes o pessoal acha assim, hoje ainda, no século XXI, tem gente achando que o outro está sofrendo porque está vivendo em pecado, está em pecado, porque está sofrendo, não é isso. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, em outra versão, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, ok? Então é por aí. Então ninguém é mais pecador do que o outro, estão no mesmo patamar. Ninguém é mais espiritual, mais crente do que o outro. Ninguém é mais crente do que o outro. Não existe isso. Às vezes nós encontramos líderes que têm uma postura no púlpito como se fossem semideuses, né? Aqui quem está, mais ou menos, Deus, né? Isso não existe, tá? Todos nós estamos meio patacenos, pastores, presbíteros, né? Diáconos, irmãos e irmãs, estamos todos no mesmo patamar. Todos precisamos de Jesus como Senhor da nossa vida para nos perdoar, para nos santificar, para ter misericórdia de nós, para pôr o seu coração na nossa miséria. Automaticamente todos nós estamos no mesmo patamar, somos pecadores e precisamos do Senhor todos os dias. Por isso é que precisamos pedir perdão ao Senhor todos os dias da nossa vida. Por que não dizer todas as horas da nossa vida? Ok? Então, Jesus vai trazer essa versão para nós, dizendo que estamos no mesmo nível, e mais ainda, né? Ele vai dizer assim, se não vos arrependerem, morrerão, perecereis, ou morrerão eternamente. Então Jesus nos salvou, porque um dia sua palavra entrou ao nosso coração, pela instrumentalidade do Espírito Santo, veio consciência na nossa vida, na nossa mente, digamos, consciência do amor de Deus, e o Senhor, então, trouxe o arrependimento para a nossa vida, e nós nos colocamos diante do Senhor para viver com Ele, ao lado dele, no nosso dia a dia, na nossa vivência. Okay? Então, pensando assim, essa terceira experiência para nós é que, de fato, é basilar que no dia a dia nós estejamos diante do Senhor, confessando ao Senhor que falhamos em alguma coisa, em algum momento, em algumas palavras, em algumas atitudes, quem sabe, né? E Ele é o Senhor da nossa vida e é por meio dele que nós recebemos o perdão para o nosso ser. Então, Jesus é Senhor Supremo da nossa vida. E as instruções que nós estamos trazendo aqui são as instruções da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Instruções de Jesus para o nosso ser, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Então ninguém se arroga em achar que é muito mais espiritual, que é muito mais crente do que o outro. Ninguém venha se arrogar pensando assim. Estamos no mesmo patamar e todos nós precisamos de Jesus em nossa vida a cada instante. Ok? Então essa experiência para nós. Creiam em Jesus. De fato, reconheçam o erro, o mal, o pecado e se arrependam a cada dia e peçam perdão ao Senhor em nome de Jesus para a sua santificação, para que o processo da santificação seja um processo prático na sua vida, na nossa vida, na minha vida, ou seja, na vida do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos oriente em todas as coisas. Vamos orar. Nosso Deus,
mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra e com ela, Senhor, dizemos ao Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa vida toda, tanto que está internamente em nós e externamente também em nossa vida, o Senhor conhece tudo. Sara-nos, ó Deus, purifica e perdoa-nos, ó Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.